Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 16ª aula de ensaios mecânicos nós vamos falar sobre mais um processo de medição de dureza por indentação, que é o processo de medição de dureza Rockwell. Então, nas duas aulas anteriores a gente tratou sobre dois padrões de medição de dureza bastante difundidos, clássicos, né? Dois dos primeiros processos de medição de dureza por indentação mais utilizados ao longo da história, né? Eles vêm lá do começo do século XX, mas eles, ambos, né, tanto o processo de medição de dureza pelo método Brinell quanto pelo método Vickers, a gente comentou ao longo das aulas anteriores que eram métodos que envolviam um certo tempo, era necessário um tempo considerável para a gente realizar uma medição de dureza. Claro que esse tempo era muito inferior ao tempo necessário para realizar outros tipos de ensaios mecânicos, como o ensaio de tração, por exemplo, o ensaio de compressão, flexão, etc. Mas ainda assim, dentro do campo de ensaios de dureza, considerando que a gente só precisa fazer uma marca localizada, uma marca permanente localizada numa determinada região do material, a gente ainda assim, né, para realizar essa marcação e a medição, especialmente a medição, levava bastante tempo. Tá? Então, se a gente estivesse pensando no processo de medição de dureza como algo a ser incorporado numa linha de produção, por exemplo, como algo como controle de qualidade, como a gente já tinha mencionado algumas aulas atrás, que era possível, né, a gente utilizar a dureza como um padrão de medição de qualidade dos processos de fabricação que foram utilizados. Né? Na hora que a gente quer fazer essa incorporação numa linha mesmo, a gente precisa de métodos que sejam mais ágeis e mais rápidos, né? Que a gente não precisa parar, deslocar uma peça para um equipamento e esperar 1 minuto de medição, por exemplo. Tá? Especificamente existe então um método de medição de dureza que é muito difundido, provavelmente é o método de medição de dureza mais difundido no mundo, que foi elaborado também lá no começo do século XX, né, segunda ou terceira década do século XX, que é o método de Rockwell. Tá? Então a gente vai falar na aula de hoje sobre os métodos de medição de dureza de Rockwell. Os padrões, então, Brinell e Vickers, eles dependiam das marcas de leituras permanentes. A gente precisava utilizar equipamentos ópticos para ler uma marca que tinha ficado. Tá? Essa era a origem da demora e do custo do ensaio. Tá? O custo das máquinas era mais elevado porque elas tinham que incorporar esses elementos ópticos que permitiriam a medição dessas marcas. Tá? Se a gente quer, então, aplicar a medição de dureza como uma forma de controle de qualidade dentro de uma linha de produção, a gente precisa mais rapidez do que isso, né? E aí a gente está falando de dureza Rockwell. Tá? Então, a dureza Rockwell basicamente vai funcionar dessa seguinte forma. Como sempre, a gente vai ter uma cara meio similar ao que está acontecendo. A gente vai ter a aplicação de um determinado nível de força nessa superfície. Em seguida, a gente vai aumentar essa força e a gente vai medir quanto que a gente penetrou para dentro da peça. Então, à medida que a gente está aplicando essa força, o próprio equipamento de medição Rockwell ele já mede quanto que foi esse deslocamento vertical, esse deslocamento normal, na verdade, a superfície que está sendo medida, né? Quanto que a gente penetrou para dentro dessa superfície entre esses pontos de aplicação de carga, a carga 1 e a carga 2. A gente consegue medir diretamente, praticamente instantânea a medição da dureza, porque a dureza está associada a essa penetração, ao quanto de distância a gente caminhou para dentro com esse penetrador. Tá bom? Então, o procedimento de ensaio agora é levemente diferente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai encostar então, o medidor na superfície que a gente está querendo medir. Em seguida, a gente vai carregar isso com a aplicação de uma pré-carga. Tá? Essa pré-carga que está sendo aplicada aqui está sendo chamada de F0 aqui na tela de vocês, nas figuras aqui que a gente tirou lá do site TechScience. Tá? Então, vai aplicar uma carga F0 que vai garantir que a gente chegue num determinado nível de contato já consistente. Tá? Então, por que eu não começo o meu ensaio a partir daqui? Que sempre pode ser que a gente tenha apoiado mal o nosso penetrador e a gente ainda tenha alguma coisa superficial que a gente, ao deslocar o penetrador para dentro da peça, a gente ainda não tivesse efetivamente em contato com a peça. Tá? Então, esse nível de pré-carga garante que a gente tenha feito já uma pequeníssima marca ali permanente já na superfície do material que está sendo medido. A partir desse ponto, isso vai ser considerado o nosso nível de referência. Tá? Então, isso vai ser a minha profundidade zero de medida. Em seguida, então, a gente aplica então, uma carga nominal, chamada aqui de F1, padronizada, dependendo do nível de dureza do material, isso está padronizado em um determinado nível de força. A gente vai aplicar essa carga padronizada durante um determinado nível de tempo. Em seguida, a gente remove essa carga. Tá? A gente removeu a carga F1 e a gente vai medir, então, depois de removida a carga F1, quanto que foi a diferença de altura entre o nível de referência, que foi definido só com a pré-carga, e o nível que sobrou depois da remoção dessa outra carga. A gente remove a carga de ensaio mesmo para remover a deformação elástica da superfície. A gente quer apenas realizar uma medida da deformação permanente que ficou. Então, após a aplicação de carga, após a remoção da carga aplicada.
Então essa medida, a medida de dureza, né, ela vai estar associada a uma medição da profundidade restante da impressão. Tá bom? Então, ela é realizada diretamente na máquina, isso já fornece um valor de dureza, e a máquina de dureza de Rockwell ela é mais simples, né, se vocês olharem com atenção com relação às outras máquinas que eu tinha mostrado, de dureza de Brinell e dureza de Vickers. Né? Tanto na dureza Brinell quanto na dureza Vickers, eu tinha mostrado para vocês máquinas que incorporavam microscópios ópticos que eram utilizados para medir a área da marca que tinha ficado depois da aplicação das cargas. Né? Na dureza Rockwell eu não tenho que medir nada de área que ficou, eu já estou medindo. À medida que eu apliquei a carga e na hora que eu removi aquela carga de ensaio, o deslocamento vertical, o deslocamento normal, do penetrador é o que vai ser utilizado para a gente fazer a conversão e a escala de dureza que a gente vai utilizar, tá bom? Então, a dureza Rockwell, né, como a gente fez para os outros ensaios, a gente tem que entender qual que é o formato do penetrador. E a partir do formato do penetrador, vocês vão ver que para essa escala Rockwell, né, a gente tem escalas diferentes, dependendo do tipo de penetrador que a gente tem, o formato dele e do tamanho desses caras também, a gente vai ter escalas diferentes de dureza, tá bom? Então eu estou mostrando aqui para vocês uma tabela que tirei desse site, que também é muito bacana para essas coisas de teste, tá? mcotest.com, recomendo vocês utilizarem. Então vocês estão vendo aqui, eu estou olhando aqui na tela do lado, tá? Então a gente tem várias padrões de medição de dureza por Rockwell, tá? Então, Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C, Rockwell D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V. Então, tem diversos padrões de medição desse sistema Rockwell, tá? E cada um deles está associado tanto a um formato do penetrador, quanto a uma carga padrão nessa carga de ensaio que a gente tinha mostrado anteriormente. A gente sempre vai ter uma pré-carga padrão, acho que é de 10, se não me engano é de 10 kg/força, tá bom? Mas a carga de ensaio muda para cada um desses tipos de ensaio, para cada um desses tipos de padrão. Então, para o Rockwell A, a gente vai ter um indentador de formato de diamante, tá? Ele é um formato cônico, tá? Feito de diamante e um cone de ponta de 120 graus. E a gente vai aplicar uma carga de teste de 60 kg/força. Isso é aplicável para metais bastante com dureza elevada, né? Como aços ligados, ferro fundido, etc. Se a gente tem materiais que são ainda mais duros do que isso, a gente pula para a escala de Rockwell C, tá? HRC. Tem o mesmo diamante com 120 graus de ponta, cone de diamante com 120 graus de ponta, de ângulo de ponta, mas eu tenho uma carga de teste, né, uma carga padronizada de 150 kg/força. Tá bom? Então, lembre-se, quanto maior é a força que está sendo aplicada, quanto mais duros são os materiais que estão sendo medidos, mais força eu tenho que aplicar para que eu tenha a formação de uma marca consistente. Tá bom? Por mais que eu não tenha que medir a área da marca na dureza Rockwell, né, é proporcional à área da marca com a profundidade que você foi, né, se o cone é um formato padrão. Então, para eu garantir que eu tenho uma medida confiável da profundidade que eu entrei com aquele penetrador para dentro de um material, eu preciso aplicar um nível de carga consistente. Tá bom? Então, para cada um desses padrões diferentes, a gente tem um formato específico de indentador, de penetrador, e uma carga aplicada definida. Tá? Então, eu falei para vocês do Rockwell A e do Rockwell C, são dois dos padrões mais utilizados, eles utilizam um cone de diamante. Tá? E além disso, eu vou falar para vocês também sobre o Rockwell B e o Rockwell F. Então, Rockwell B e Rockwell F utilizam um penetrador de formato esférico, assim como era lá na dureza Brinell, tá? A gente tem um penetrador de formato esférico. Daí não é de diamante, é alguma coisa de metal duro, provavelmente, tá bom? Então, para Rockwell B, a gente tem uma esfera de 1/16 de polegada, tá? De diâmetro, e a gente aplica uma carga de 100 kg/força, utilizável para materiais mais moles, como cobre e tal. E para o Rockwell F, a gente tem uma esfera do mesmo diâmetro, tá? 1/16 de polegada, mais uma carga aplicada de apenas 60 kg/força. Então a gente está falando para medir folhas de metal ou pequenas camadas superficiais. Né? Então as esferas de metal duro, tá? Quando a gente tem esses métodos que utilizam esferas de metal duro, como o Rockwell B e o Rockwell F, tá? Elas são padronizadas, né? Lembre-se que eu falei que a medida de dureza está associada à profundidade que foi obtida ao longo da penetração do indentador. Tá? Para esses processos que utilizam esferas, tá? Que é o caso do Rockwell B, do Rockwell F e de outros padrões de medição de Rockwell, tá? A profundidade máxima considerada é de 0,26 milímetros. Isso quer dizer o quê? Então, se ao longo da aplicação de carga, né, removi a carga de teste depois e eu percebi que eu já estou 0,26 milímetros para baixo, né,
0,26 milímetros para baixo do nível original desse cara, tá? Então 1/100º de polegada. Tá? Se eu cheguei nesse nível, eu vou considerar isso como ser o material mais mole que eu posso medir dentro daquela escala. Tá bom? Se o material é muito mole, a gente vai ter uma penetração bastante grande. Tá? Então, se eu entrei 0,26 milímetros, quer dizer que para aquela escala que eu escolhi, Rockwell A, B, C, blá, 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 na real, com relação à esfera, na Rockwell B ou Rockwell F, por exemplo, então se eu cheguei a uma penetração de 0,26 milímetros, isso é o material mais mole que eu consigo medir nessa escala. Qualquer material mais mole que isso, eu teria penetrado mais do que essa quantidade e eu não consigo ter uma medida confiável. Tá? Então a gente vai ter que se afastar desse valor. Tá? A gente vai ter medidas confiáveis quando a gente estiver um pouco distante desse valor máximo. Tá? Se a gente chegar muito próximo do 0,26, a gente não tem muita confiança de estar suficientemente sensível à dureza do material que está sendo medido. Então, se esse penetrador não tivesse entrado nada nessa superfície, se a penetração residual fosse zero, tá bom? Ele seria o material mais duro possível que eu conseguia medir com essa escala. Tá? Então, para aquela força, o material não penetrou nada, tem uma dureza máxima, e quando o material penetrou o máximo possível, tem uma dureza mínima. Então perceba, né, o quanto eu penetrei é inversamente proporcional à dureza. Quanto mais eu penetro, menor é a dureza, e quanto menos eu penetro com esse indentador, maior vai ser a dureza. Tá bom? Então, para esses processos que utilizam esferas, né, como indentadores, a gente tem uma medida de dureza Rockwell dada da seguinte maneira. Tá? Se é o processo B, né, utilizando a carga de 100 kg força, ou se é o processo F utilizando 60 kg força, né, dos dois casos, a gente vai ter um valor de 130, o máximo nessa escala de dureza Rockwell B ou Rockwell F é de 130, menos a profundidade residual que foi medida, né, o quanto, depois de removida essa carga, quanto para baixo com relação ao nível de referência ficou a ponta do penetrador, dividido por 0,002 milímetros, tá bom? Então, cada pontinho da escala Rockwell B ou Rockwell F equivale a 0,02 milímetros. Isso também é verdade, como a gente vai ver em seguida, para os métodos cônicos. Tá? Então, a gente está dividindo essa profundidade máxima, né, de 0 milímetros até 0,26 milímetros em 130 degrauzinhos. Tá? Se a gente tiver a dureza máxima, a gente não desceu nenhum degrau, então a gente tem a dureza 130. E se a gente desceu todos os 0,26 milímetros, põe 0,26 aqui, vocês vão ver que a gente vai chegar em 0 de dureza. Em seguida, a gente tem outros materiais que utilizam, como eu falei para vocês, cones de diamantes. Tá? Então, o formato cônico do penetrador. E para esses materiais em formato cônico, é considerado uma profundidade máxima de 0,2 milímetros. Tá? E as medidas, então, isso é o caso das durezas Rockwell C e Rockwell A. Lembre-se que Rockwell C é para materiais mais duros e Rockwell A para materiais um pouco mais moles. Tá? E a gente tem uma divisão em 100 pontos dessa escala. Então, se não penetrou nada, eu tenho o material mais duro possível, dureza máxima, dureza 100 nessas escalas Rockwell C e Rockwell A. E se eu levei até a penetração de 0,2 milímetros, que é o máximo de cada uma dessas escalas, eu tenho dureza 0. Eu tenho 100 degraus nessa escala. Tá bom? Então, nas duas escalas, vocês veem que o degrau tem o mesmo tamanho. Né? Cada pontinho na escala em cada uma das duas vale 0,02 milímetros. Tá bom? Então, as faixas recomendadas para cada uma dessas escalas de dureza, Rockwell A, B, C, F, tudo, a gente sempre tem que se afastar tanto de materiais os mais moles possíveis da escala, quanto dos mais duros possíveis dessa escala. Sempre que a gente estiver muito próximo do mais mole possível, a gente não vai ter confiança que a gente está medindo suficientemente essa dureza. E sempre que a gente estiver muito próximo da escala máxima, a gente também não tem muita certeza, né? A gente vai ter penetrado muito pouquinho e qualquer distorção que a gente tem aqui nessa profundidade residual de penetração vai representar um erro bastante grande na dureza. Então, quando eu estou fazendo medição pelo padrão Rockwell C, HRC, a gente vai confiar em medidas que estejam entre 20 e 70. Qualquer coisa que tiver entre 0 e 20 está muito próximo da dureza mínima dessa escala, então a gente não deve utilizar. Qualquer coisa que tiver acima dos 70 também não deve ser utilizado, porque a gente tem materiais duros demais. Tá? Então o que a gente vai fazer basicamente, quando a gente tem a medição de dureza Rockwell, é escolher uma escala, fazer a medição, e se a gente estiver fora da faixa recomendada, a gente vai escolher a escala vizinha, ou a escala que mede materiais mais duros, né, se eu estiver muito próximo da faixa superior da escala que eu escolhi, ou da faixa que mede materiais mais moles, se eu estiver abaixo da faixa recomendada. Tá? Essas faixas recomendadas para os processos de medição de esfera, Rockwell B vai estar entre 20 e 100, e Rockwell F entre 60 e 100. Essas são as faixas para as quais a gente vai poder confiar bem nas medidas que a gente realizou. Tá bom? Então, basicamente, quando a gente for olhar o mostrador que vem nas máquinas de medição Rockwell C, a gente vai ter essas escalas, como eu tinha comentado com vocês, inversamente proporcionais. A gente vai ter uma medição da profundidade da indentação,
e uma medição correspondente da dureza. E vocês veem que quando a gente tem uma profundidade de indentação mínima de 0 ali nessa escala, a gente vai ter a dureza Rockwell máxima de 100, e quando a gente chega no outro extremo, né, a profundidade máxima ali de 200 micrômetros, tá? A gente vai chegar então na dureza mínima desse cara. Tá? Então, essas leituras de dureza geralmente são dadas diretamente pelo equipamento. Tá? A própria máquina já vai ter essas indicações, aí, tanto da profundidade da indentação quanto da dureza, então a gente tem uma leitura direta. Então, por isso, um processo de medição muito mais rápido. Né? Uma vez que terminou o tempo de aplicação de carga, eu já consigo ler diretamente quanto é que foi a dureza aferida pelo equipamento. Então, quanto maior for a profundidade da marca, como a gente falou, menor vai ser a dureza, e quanto menos profunda for a marca, maior vai ser a dureza. Então, esse processo é bastante automatizável. Né? Você pode pensar, então, se eu tenho uma produção em série, eu quero medir a dureza de várias peças em pouquíssimo tempo, né? Como a gente tem uma medida ela é diretamente feita, uma vez que a gente removeu a carga que foi aplicada durante o tempo padrão, isso pode ser feito de forma automatizada e isso acelera bastante o processo. Se a gente quiser utilizar então em controle de qualidade, faz muito mais sentido a gente utilizar um medidor de dureza Rockwell do que um medidor de dureza Vickers ou Brillo. Tá? Então, como é que é denotado? Né? Aqui tá super simples, né, para a gente ver. Então, dureza Rockwell. Então, 55 HRC, então 55 dureza Rockwell padrão C. Existe também outras medições, tá? Por exemplo, 60 HRBW. Então, 60 Rockwell padrão B, e o W, como já acontecia em outros processos, em outros padrões de medição de dureza que eu comentei com vocês, indica que a gente não utilizou então um material de diamante, mas sim um material de metal duro, geralmente carboneto de tungstênio, tá? Carbeto de tungstênio, tá? Então essa é a forma da gente indicar, né? É super importante a gente ter H de dureza, R de Rockwell e depois o padrão que a gente está definindo, se é o C, A, B ou F, um outro padrão. Tá? Então, como eu tinha falado para vocês, a gente pode utilizar, né, dureza como uma forma de controlar qualidades de determinados processos de fabricação ou de tratamentos térmicos, por exemplo. Né? Então, só estou exemplificando qual a dureza Rockwell aqui, mas poderia ter pego dados de outras durezas, tá? Isso é verdade também para outros tipos de dureza. Mas mostrando para vocês o que aconteceria, por exemplo, com aços ao longo de tratamento térmico. Tá? Então, um aço no estado que ele foi recebido, em seguida ele passou por um processo de normalização e tratamentos térmicos com diferentes temperaturas. Né? Quando a gente aumentou muito a temperatura, muito provavelmente a gente está começando a gerar têmpera superficial nesse nível de temperatura, e vocês percebem então que a dureza está aumentando bastante quando a gente está chegando próximo das temperaturas que a gente espera que a gente já tenha o efeito de têmpera nesse material. Tá? Então, a dureza pode ser utilizada, como eu tinha comentado com vocês lá algumas aulas atrás. Estou mostrando aqui para vocês um dado de aplicação efetiva desse tipo de medição para controle de qualidade e para representação do nível de qualidade do tratamento térmico que foi realizado num aço, por exemplo. Tá? Então, quais são as vantagens e desvantagens do processo de Rockwell? Tá? Dessa vez peguei informações de 3 sites diferentes, né? Tanto do Tech Science, que eu recomendo fortemente sempre, né? Quanto o Manufacturing Guide e o Encotest. Tá? Então, a gente não tem necessidade de preparação da superfície da peça, que a gente não vai precisar ler nada na superfície. A gente não precisa de uma superfície super brilhosa nem nada. Tá? Claro, a gente precisa de uma superfície limpa para a gente estar medindo efetivamente a dureza da superfície e não de algo que está sobre a superfície. Né? Tem que remover óleo, remover poeira, remover cavacos, remover pequenos óxidos que se tenham na superfície. Mas isso eu teria que fazer em qualquer outro processo. Mas eu não tenho que me preocupar com a qualidade, com o brilho dessa superfície, porque eu não vou olhar para a superfície para medir alguma coisa. Tá? Então, o que é interessante na dureza Rockwell, como eu comentei para vocês, é que a gente tem uma medição direta do valor de dureza dispensando o uso de equipamentos ópticos. Né? Isso faz com que a gente tenha ensaios mais rápidos e ensaios mais baratos. As máquinas de medição por Rockwell são mais baratas do que as máquinas de medição pelo método Brinell ou pelo método Vickers. Tá? É um ensaio praticamente não destrutivo, né? Assim como a gente falou lá para a dureza Vickers, né? Como a gente tem uma ponta, né? Especialmente dos métodos das escalas Rockwell que utilizam cones de diamante. Então tem um cone bastante pontiagudo, né? Então, por ser bastante pontiagudo, a gente vai conseguir deixar marcas e vai conseguir penetrar, né? Utilizando um material bastante duro, a gente vai conseguir penetrar e ter penetrações mensuráveis,
de forma confiável, mesmo para materiais muito duros e com uma carga relativamente pequena. Então eu consigo deixar marcas relativamente pequenas utilizando medição de dureza Rockwell, em comparação à dureza Brinell, por exemplo. A dureza Brinell dos métodos que a gente está vendo é o que deixaria maiores marcas. A dureza Rockwell teria uma marca de tamanho bastante controlado, compatível com as durezas Vickers, por exemplo, ou até menores. Tá? É um tipo de processo que é facilmente automatizável, tá? E ele pode ser utilizado, então, incorporado em linhas de produção para tarefas de controle de qualidade, por exemplo. Tá? Quais são as desvantagens? Tá? As desvantagens é que, se a gente tiver pequenas variações na medida de profundidade, a gente vai ter grandes diferenças nas medidas de dureza. Como a gente viu, cada degrauzinho, né, cada ponto na escala Rockwell equivale a 2 micrômetros de profundidade. Então, qualquer erro de medida que a gente tem ali sei lá, na faixa de, por exemplo, um centésimo de milímetro, isso já representa 10 pontos na escala Rockwell. Tá? Então, qualquer variação de medida, a gente tem grandes diferenças na medida de dureza, né? Ou seja, é um processo que é mais propenso a erros do que outros. Tá? Quando a gente tem materiais muito duros, né, a penetração do penetrador é tão pequena que é muito difícil você distinguir claramente a dureza entre dois materiais muito duros. Materiais diferentes, que teriam durezas diferentes, mas talvez a gente tenha medidas de dureza Rockwell muito próximas umas das outras. Quando a gente tem materiais de elevada dureza, isso é uma propriedade que aparece na medição Rockwell. Tá? E além disso, a gente tem restrições de espessura mínima de material. Tá? Então, assim como a gente falou para os outros métodos, né, isso era um problema muito, muito grande no processo de medição Brinell, porque a gente tinha uma grande área de contato, precisava de muita força, e isso distorcia chapas muito finas. Não é tão grave esse problema na medição Rockwell e na medição Vickers, né, mas ainda assim existe uma espessura mínima necessária. E para contornar isso, existe até uma série de métodos, tá, que eu acabei não mostrando aqui para vocês, para restringir o tamanho da aula mais ou menos por volta de uns 20 e pouquinhos minutos, tá, acabei não mostrando, mas existe toda uma série de métodos que chamam Rockwell superficiais, tá, que é a aplicação de menores cargas que são utilizados para medição de chapas muito finas ou de camadas muito finas de material que foi aplicado sobre alguma outra coisa, tá bom? Então, o método padrão de Rockwell tinha essa limitação de espessura mínima que impedia a medição de algumas coisas, de algumas camadas superficiais muito finas, e, para tanto, foi desenvolvido então um método de Rockwell superficial, que a ideia é exatamente a mesma, tá? Só que a gente tem a aplicação de cargas mais baixas, tá bom? Então, agora a gente fez um panorama das principais escalas de dureza, né? A gente viu as escalas Brinell, Vickers e Rockwell. Então, claro que eu poderia escolher qualquer um desses métodos para medir qualquer tipo de material, tá? Então é interessante a gente ver como que se relacionam essas escalas. Tá? Eu estou tirando então aqui um gráfico que eu achei interessante lá do site das disciplinas virtuais da USP, tá? Uma disciplina de ensaios mecânicos, né, que faz essa comparação entre diferentes escalas de dureza. Então a dureza Brinell está aí bem na esquerda para vocês, né, desde 5 até 10 mil na escala Brinell. Tá? E vocês veem que então, nós temos faixas diferentes, né, um pouco para cima aqui, nessa faixa aqui, vocês veem que a escala Rockwell B vai de 0 a 100, os valores da Rockwell B de 0 a 110 estão relacionados a durezas na escala Brinell de por volta de 60 até uns 500 mais ou menos. Medidas de dureza da escala Rockwell C de 0 estão ali por volta de uns 150 na escala Brinell, e o máximo da escala Rockwell C, o máximo confiável da minha escala Rockwell C, por volta de uns 80, a gente já está por volta de 1000 dureza Brinell. Tá? Então a gente tem essas escalas se relacionam dessa forma, que a gente tem diversas... a gente vê que são escalas diferentes, né? A gente não são escalas contínuas, né? A Rockwell C não é contínua com a Rockwell B, e a gente tem faixas diferentes, né? Escalas contínuas são a escala Brinell e a escala Vickers, que poderia estar representada aqui também. Tá? O que é interessante então, vocês verem, por exemplo, para ferro fundido, né? O ferro fundido está aqui, então nessas escalas ele vai ter uma dureza Brinell de por volta de uns 200, uma escala de Rockwell B um pouco ali dos 90, 95, e na escala Rockwell C alguma coisa por volta de uns 15, tá bom? E a gente tem diversos outros materiais aqui denotados nessa escala, acho bastante interessante da gente ver. Então a gente vai ter, se vocês tiverem acesso a um tipo de medição de dureza, existem outras escalas de dureza que a gente até nem mencionou aqui, né? Vocês estão vendo aqui dureza Shor, por exemplo, né? A gente vai ter uma pequena aula logo em seguida sobre esse tipo de dureza, tá? Mas então se vocês tiverem acesso à medição de um tipo de escala e vocês precisarem um dado em outro tipo de escala, né? Por exemplo, eu tenho um material, disponho de um material, só tenho um medidor de dureza Rockwell C, e eu quero saber se esse material é mais duro ou menos duro do que um outro material que eu não tenho acesso, só que eu só tenho informação desse outro material em dureza Vickers, por exemplo. Então eu posso fazer uma medição em dureza Rockwell C, por exemplo, e eu faço uma conversão através de tabelas. Vocês conseguem encontrar facilmente essas tabelas na internet, tá, para fazer essa conversão entre escalas diferentes de dureza. Tá?
E existem também representações outras, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma representação que eu achei bacana, tá? A gente tem então a escala de base que está ali na parte baixa, tá? É a escala de Brinell, tá? De 0 até 800, tá denotado aqui. E para cada um desses valores da escala de Brinell, você vai encontrar a quanto corresponde em outras escalas, tá? Então, por exemplo, pegue ali o valor de 300 na escala Brinell. O 300 Brinell equivale a quantos na escala Vickers, por exemplo. A escala Vickers está em preto aqui, né? Então a escala Vickers, se eu subir aqui de 300, eu vou cortar aqui, vai ficar por volta dos 300, né? Lembre-se que eu falei na aula anterior que ao redor do valor de 400, tanto na escala Brinell quanto a escala Vickers eram muito próximos, né? Então estamos vendo aqui, né? A gente tem esses, por volta dos valores 300 e 400, a gente tem uma linha bem próxima dos dois, tá? Mas eu quero saber então, por exemplo, 300 Brinell vale quanto em Vickers? Vai valer praticamente 300. Mas vale quanto na escala, daquela escala de rebote, da escala Lib, que eu mostrei lá na primeira aula de coisa? Isso, a gente vai subir até aqui, a gente vai achar que isso equivale a por volta de uns 600 na escala Lib, tá? Quanto é que vale com relação a Rockwell B, tá? Então Rockwell B vezes 10 aqui, tá? Então, o valor que está aqui está vezes 10. Então, 300 de Brinell, eu vou cortar aqui, vai estar por volta dos 1000, então eu vou dividir por 10, está por volta de 100 na escala Rockwell B. Tá? Então, essa é uma tabela que permite a gente fazer uma conversão relativamente direta entre valores diferentes, partindo de base da escala Brinell, para a gente ter esses valores. Tá? Então, é muito comum vocês encontrarem essas tabelas de conversão, tanto tabelas, quanto gráficos, quanto conversores, quanto calculadoras. Tá? Então a gente pode sempre converter entre diferentes tipos de dureza, entre diferentes escalas de dureza. Afinal de contas, a gente está tentando medir a mesma propriedade, só que de formas diferentes. Então deve haver uma taxa de conversão. Mas vocês viram que não são conversões diretas, não é um número fixo que eu passe de uma escala para outra, porque eles todos são baseados em métodos diferentes de medição de dureza. A gente tem formatos de impressão deixados de forma diferente nos métodos Rockwell, Brinell e Vickers, e portanto a gente não tem uma escala linear, né, uma conversão linear entre as escalas. Mas a gente sempre pode encontrar o valor de uma com relação à outra por aquelas tarefas que eu estava comentando. Então com essa aula de hoje a gente encerra esse panorama dos 3 principais métodos de medição de dureza por indentação, Brinell, Vickers e Rockwell. A gente viu então as vantagens e desvantagens de cada um deles, as limitações, né, de cada um desses métodos que promove a utilização de outros, né, com relação, se você só tem a medição com relação à escala Brinell, quais são as limitações que você vai ter com relação a isso. Então por que eu desenvolvi a escala Vickers? Então para suprir essas limitações. Se eu preciso de uma medição mais rápida, o que eu posso fazer na escala Rockwell C? Rockwell, mas o que isso implica de restrições, né, da gente ter diversas escalas diferentes. Então, a gente fez um panorama bastante completo aí dessas principais escalas de medição, apresentação geral dessas escalas de medição nessas 3 últimas aulas. Tá? Eu ainda vou fazer mais uma pequenininha aula para falar sobre o processo de medição de dureza para materiais que não são materiais metálicos. Todas as escalas que a gente tinha visto agora estavam recomendadas mais para materiais metálicos. Olha, se eu tenho materiais que são mais moles do que materiais metálicos, muitas vezes eles têm relevância na indústria, tá? Então tem peças de borracha, peças de plástico, tem peças de diferentes materiais, mas que têm uma dureza muito inferior à dos metais. Eu ficaria meio órfão se eu estivesse dependendo apenas das escalas que eu apresentei para vocês, Brinell, Vickers e Rockwell. Então eu preciso de escalas diferentes e formas diferentes de medir. Então eu vou fazer uma pequena aula apresentando para vocês uma escala e um dispositivo muito comuns na indústria, que é o durômetro, né, o durômetro que utiliza a escala Shor. O durômetro Shor é o tema da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixem aqui nos comentários do vídeo suas perguntas ou observações ou correções de coisas que eu possa ter falado errado. Ou deixem suas perguntas se vocês forem alunos do Moodle, né? Utilizem os fóruns de vocês lá no Moodle para discutir as questões da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. E muito em breve então, a gente volta com mais aulas de ensaios mecânicos. Muito obrigado, gente. Até mais.